Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Não sei se vocês já estão sabendo, mas uma polêmica começou a surgir em torno das universidades norte-americanas, algumas delas que têm alertado os alunos internacionais a voltarem para o país antes que Trump assuma sua função. A Casa Branca continua pressionando Zelensky a atacar a Rússia, Zuckerberg foi jantar com Trump em Mar-a-Lago e tudo isso nós vamos comentar em seguida, mas primeiro eu quero comentar essa matéria aqui. Que o Sinédrio anunciou uma decisão de que todos os judeus do mundo deveriam retornar imediatamente para a Palestina. Talvez muitos não saibam o que é o Sinédrio. Existe um processo muito interessante sobre ele, né? uma passagem muito interessante sobre ele na Bíblia envolvendo Jesus. O que é, talvez muitos não saibam, mas o que era, ele era um tribunal e assembleia de juízes que exercia o poder judicial e legislativo na antiga Israel e na Palestina. Mas ele deixou de existir há muito tempo. E agora algumas pessoas retornaram se dizendo membros do Sinédrio. Nem todos os judeus respeitam essa instituição como sendo realmente o Sinédrio oficial. Na verdade, até acredito que são uma minoria que entende isso como o Sinédrio oficial. Por isso que ele é chamado de nascente Sinédrio, porque ele está recomeçando, né? Então não é algo ainda que foi abraçado por todo o povo, até porque eles têm a própria casa legislativa, eles têm as próprias casas de julgamento. Mas, enfim, esse nascente Sinédrio de Jerusalém tinha uma decisão oficial convocando os judeus de fora de Israel a voltarem para casa, alegando especialmente o que está acontecendo ao redor do mundo e dos perigos que todos os judeus estariam correndo ao redor do mundo. Diz eles que é necessário agora mais do que nunca voltar à terra de Israel. E nós, como um tribunal rabínico, eles dizem aqui, né, governamos oficialmente, ou seja, decretamos que todos os judeus têm que vir o mais rápido que puderem de volta à terra de Israel. Obviamente que isso aí não é uma imposição, isso é algo que eles decretam, mas obedece quem quiser. E como eu já disse, né, nem todo mundo vai respeitar, nem todos os judeus entendem que o Sinédrio atual, né, teria qualquer tipo de autoridade. Seja como for, é importante nós observarmos isso porque é algo relativamente profético, né? Depende da interpretação, por isso que eu digo relativamente, porque para uns é profético, para outros não. E alguns ficam na dúvida, será que isso é o cumprimento de um período histórico que está digamos assim, sendo prévio a uma apoteose? Não sei. Nós vamos continuar acompanhando aqui, mantendo vocês informados e cada um tire suas próprias conclusões. Agora, isso aqui é interessante. Ó. Mark Zuckerberg foi jantar com Trump em Mar-a-Lago. Quem diria, né? O Trump, ele foi, vocês sabem, expulso do Facebook. Quando ele perde a eleição, ele foi simplesmente excluído sem maiores explicações, né? Como se ele fosse um qualquer. Ele tinha acabado de ocupar o cargo mais importante do país. Mas o CEO da Meta, agora que ele ganhou a eleição, o Zuckerberg, se encontrou com o presidente eleito Donald Trump nessa quarta-feira agora passada em Mar-a-Lago. O correspondente da CNN, que aliás, a CNN talvez seja uma dessas empresas midiáticas que vai perder o assento nas coletivas de imprensa da Casa Branca. Imagino eu que um dos que vai ganhar o assento vai ser o Joe Rogan. Dizem que o Joe Rogan, o Joe Rogan, ele tem esses podcasts dele aí que passam de 10 milhões de pessoas por vídeo, né, que ele emite. Então dizem que o Joe Rogan vai ganhar um cargo lá e que teria sido o filho de Donald Trump, o Barron Trump, quem teria sugerido a Trump dar uma entrevista lá no Joe Rogan, porque o pessoal que assiste o Joe é um pessoal mais jovem, né? E aí, ao final de contas, foi e ganhou realmente um apoio mais jovem por conta desse programa. E aí, talvez, o Joe Rogan vai ser um dos que vai ter uma cadeira lá dentro. Não necessariamente ele, mas um representante dele. Mas enfim, a CNN diz o seguinte: Meta confirma que Mark Zuckerberg se encontrou com Trump. É um momento importante para o futuro da inovação americana. Mark ficou grato pelo convite para se juntar ao presidente Trump para jantar e pela oportunidade de se reunir com membros de sua equipe sobre a nova administração. A CNN, que sempre é contra, né, o Trump, aqui foi bem gentil. Então isso me faz pensar que o Mark Zuckerberg ele tem uma ligação muito forte com a CNN,
senão um patrocinador, um dono ou o contrário, né? Talvez ele seja a propriedade. Zuckerberg, que se recusou a apoiar um candidato presidencial este ano, parabenizou o presidente eleito quando ele venceu. É que o Trump convidou ele, mas o Zuckerberg já vinha acenando a bandeirinha branca há mais tempo, né? Antes de o Trump ser eleito, porque ele percebeu que o Trump iria ganhar a eleição, então ele começou a acenar a bandeirinha branca e se distanciar dos democratas. Aí, quando ele venceu, ele deu parabéns ao presidente Trump pela vitória, temos grandes oportunidades pela frente, diz ele, e, enfim, agora foi convidado para jantar. Então, o escritor do The Big Deal, ou o Grande Acordo, né, o Donald Trump aí, ele foi para fazer um acordo com o Zuckerberg. Não tenho nem ideia do que pode sair disso aí. Mas quem abriu essas portas da tecnocracia para o Trump foi o Elon Musk, né, com a abertura do X. Provavelmente nós veremos aí uma era de repressão à censura, aliás, repressão aos censuradores agora, né? Parece que a maré vai se inverter, pelo menos por um tempo. Esperamos que seja algo definitivo, porque censura, né, não é de maneira alguma compatível com democracia. E vamos adiante aqui. Casa Branca pressiona a Ucrânia a recrutar jovens de 18 anos para ter tropas suficientes para lutar contra a Rússia. Eles não desistem. O mandato do Biden está aí no final, na reta final, um mês mais ou menos para terminar. E mesmo assim, segundo a matéria aqui do Washington, o presidente Biden está pedindo à Ucrânia que aumente rapidamente o tamanho de suas forças armadas, recrutando mais tropas e reformulando suas leis para mobilização para permitir o recrutamento de pessoas com apenas 18 anos. Então não chega o massacre promovido até agora eles querem colocar os adolescentes lá de 18 anos também, né, nessa máquina de moer carne. Eu fico indignado com isso, pessoal. Desde o começo eu tenho mostrado que, segundo a minha visão, os ucranianos foram usados no meio disso aí tudo. As mulheres ucranianas foram dispersadas por toda a Europa, os homens, né, foram mandados para o campo de batalha. Muitos perecem nisso, outros voltam traumatizados, outros com problemas físicos. E aí, o que se ganhou com isso, né? Uma Ucrânia que era uma resistência ao globalismo, porque ela era extremamente conservadora, patriótica, agora terminando destroçada. Eu espero que a Polônia abra o olho, né, para o que aconteceu. Um alto funcionário do governo Biden, que falou sobre condição de anonimato para discutir as consultas privadas, disse na quarta que o governo democrata cessante quer que a Ucrânia reduza a idade de mobilização dos atuais 25 para 18, a fim de expandir o grupo de homens em idade de lutar disponíveis para ajudar uma Ucrânia em grande desvantagem numérica em sua guerra de quase 3 anos com a Rússia. Absurdo. Bom, não tem mais nem o que dizer, né? Quem me acompanha há mais tempo aqui sabe muito bem o que eu penso sobre essa guerra. Universidades americanas alertam alunos estrangeiros de férias no exterior que voltem aos Estados Unidos antes que Trump assuma. Algumas das principais universidades do país emitiram avisos de viagem, instando estudantes e funcionários estrangeiros a retornarem aos Estados Unidos antes do dia da posse presidencial. Será que eles estão mesmo com medo, ou será que eles estão fazendo isso só para criar um bafafá, como se diz, né? Para criar uma polêmica internacional? Universidades americanas, então, estão fazendo isso porque Trump assume a presidência só no dia 20 de janeiro e as promessas de campanha do republicano de que faria deportações em massa de estrangeiros preocupam as universidades que temem que alunos podem vir a ser prejudicados. Bom, eu vi uma entrevista do próprio Trump dizendo que a mão de obra qualificada, como alguém formado dentro de uma universidade, ele pretendia criar leis para dar até o green card. Eu não sei se vai fazer isso, foi só uma coisa que ele falou durante a campanha, né? Mas não me parece que é esse tipo de migrante que ele está preocupado, pessoas que estão lá querendo aprender, evoluir. Isso aí acaba somando para o país, porque está pagando lá uma mensalidade que não é barata, né? Embora os estrangeiros tenham lá suas bolsas e descontos, mas mesmo assim não é barato. É uma mão de obra qualificada, são pessoas que são para somar, então não vejo, né, isso aí como uma preocupação dele dentro daquilo que eu acompanhei, né? Agora, se vai ser ou não, só Deus sabe, né? Às vezes nem o próprio Trump não sabe se vai fazer ou não lá na hora H. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa tem seu plano, né?
mas o plano da pessoa acaba mudando dependendo da situação, né? Como diz aquele adágio, né? Aquele dito bíblico, né? O homem cria seus planos, mas é Deus quem dirige seus passos, né? Então, Chloe East, professora da Universidade de Colorado em Denver, disse à BBC que todos os estudantes estrangeiros estão preocupados nesse momento. Será que eles estavam preocupados ou vocês estão deixando eles preocupados? Trump prometeu implementar a maior operação de deportação da história e utilizar o exército americano para essa tarefa. Isso eu acho que até ele vai fazer, mas quem é que ele vai atrás? Ele deixou claro, são os criminosos e outros tipos de imigrantes ilegais. Provavelmente ele vai pegar o pessoal que não está somando de alguma maneira lá, né? Porque tem muita gente boa que não é criminosa, mas que não consegue somar, né? Sai do seu país sem qualquer tipo de qualificação, sem qualquer tipo de estudo, não sabe fazer, não tem nenhum tipo de profissão, enfim, chega lá, acaba caindo para receber algum tipo de auxílio governamental, essas coisas aí eles não querem, né? Eles já deixaram bem claro, né? Esse tipo de situação. Então, infelizmente, né? E talvez eles vão pegar vários tipos de pessoas, talvez a pessoa que tem um visto aí vai lá, não vai conseguir entrar, talvez eles vão ser mais rigorosos, não sei, só esperando para ver, mas eu acho que isso aqui dos estudantes universitários me parece, vamos ver, né, está chegando perto, me parece um exagero. Com base na experiência anterior com as proibições de viagem implementadas durante o primeiro governo Trump em 2016, o Escritório de Assuntos Globais está fazendo esse alerta por precaução, disse a universidade. Então tá. Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje, vamos aguardar. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.